Como a gente está vendo, a PEC 241 deve trazer muitos prejuízos para a educação. E o setor tem que enfrentar ainda mais um sério problema: os investimentos na valorização dos professores. Esse é o tema da nossa conversa de hoje com o professor Gilberto Alvarez, o nosso comentarista de educação. Boa noite, Giba. Boa noite, Thalita. Giba, começa comentando para a gente essas manifestações, então, em todo o país, Dia Nacional de Mobilização contra a PEC 241 e principalmente em relação aos prejuízos que traz para a educação, né? Nós já temos mais de 1.000 escolas ocupadas, Thalita, 50 universidades e mais de 80 institutos federais. Ou seja, é um movimento que vem pegando corpo. Isso é muito importante. Nós já falamos em vários comentários da importância de mobilização social. É só a mobilização social que pode acabar com essa grande loucura que é você voltar a 30, 40 anos atrás em relação não só ao investimento, mas em qualidade da educação pública no Brasil. A gente viu agora essa escola ocupada em Itacoaquecetuba e são jovenzinhos, jovens secundaristas, inclusive tem um pessoal comentando no Facebook, no nosso jornal também, que é muito bacana ver essa mobilização por parte de gente tão jovem, né? Não dá para falar que é um movimento espontâneo. Sempre procuram diminuir a importância do jovem nesse processo, né, Thalita? É um movimento político, é um movimento consciente. Uma outra coisa que a gente sempre fala é que o aluno sabe sim o que ele quer. Ele só não tem aquilo que o professor tem, que são os conhecimentos de forma organizada. Mas a consciência política e saber aonde ele quer chegar, o jovem tem sim. E é importante dizer novamente que a PEC é um verdadeiro atentado à educação. São mais de 480 bilhões de reais que deixarão de ser investidos em educação se a PEC 241 for aprovada. Sim. A gente sai agora um pouco dos estudantes para falar sobre os professores, para falar sobre valorização dos professores, que é uma das metas mais importantes do Plano Nacional de Educação, né? O que está sendo feito para isso? O arranjo que nós tínhamos no governo anterior, os governos Lula e Dilma, é o arranjo que eu ainda acredito. Nós tínhamos sim um calendário para aprovar a Base Nacional Curricular e nós tínhamos as famosas 20 metas do Plano Nacional de Educação. A meta 17, Thalita, é uma meta absolutamente importante. Ela diz que o professor do magistério, da educação básica, ele até 2020 deve receber o mesmo rendimento médio que os profissionais com a mesma escolarização. Ou seja, a ideia é fazer com que o professor pudesse receber a mesma coisa que um engenheiro, que um advogado. Hoje o professor brasileiro ele recebe metade do que um profissional de mesma escolaridade. E se comparar com países desenvolvidos, o professor brasileiro recebe só 40%. Ou seja, valorização do professor começa com salário, Thalita. Sim. Não é possível um professor que não tenha salário, ele consiga sustentar sua família, que ele consiga adquirir repertórios culturais suficientes para passar para o seu aluno. O professor brasileiro não consegue comprar livro, não consegue ir ao teatro, não vai ao cinema. E esse repertório cultural é fundamental. Valorizar o professor é bom para o professor, mas é bom para a sociedade brasileira. É incrível como a gente não valoriza o professor, claro, e não enxerga no professor uma figura principal e fundamental nos projetos pedagógicos. Por que o professor no Brasil recebe tão pouco? É uma questão cultural, obviamente. A sociedade brasileira não valoriza o professor como várias culturas e vários países valorizam. E justamente por não valorizar o professor acaba sendo uma profissão não valorizada. Sim. Acaba sendo um círculo vicioso, porque se o professor não recebe bem, os alunos também não se interessam pelas áreas de licenciatura e pedagogia. E, portanto, é dever fundamental do Estado quebrar esse círculo vicioso. É óbvio que quando o professor receber mais, alunos vão querer cada vez mais frequentarem e estudarem pedagogia e licenciatura. Claro. Então esse ciclo precisa ser quebrado. E eu acho particularmente que esse ciclo começa a ser quebrado com a valorização salarial dos professores. Quais as consequências de um professor mal valorizado dentro de sala de aula? Ele é mal valorizado não só em relação à questão do salário. Ele é mal valorizado porque geralmente os projetos pedagógicos não incluem o professor como principal. Nessa onda de se querer muita tecnologia, se esquece daquilo que é fundamental, Thalita. Mais importante que a tecnologia é um bom professor e um bom projeto pedagógico. Sim. E mais, muitas vezes o gestor escolar, seja da escola pública ou da escola particular, ele não dá elementos para o professor em sala de aula. É muito comum o professor, muitas vezes, quando necessita de uma orientação, uma formação por parte do gestor escolar, ele não tem isso. Ou seja, ele não tem apoio. Sim. Todo projeto pedagógico e toda política educacional na escola deve ter como vistas preparar o professor para estar com qualidade em sala de aula. Claro. Giba, muito obrigada. Obrigado, até semana que vem. Obrigado.